Glória a Deus. Vamos estar orando pela vida do pastor, que vai estar trazendo a palavra dos céus para as nossas vidas nessa noite. Oramos, Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Deus, mais uma vez nós estamos aqui orando, pedindo, Senhor, a Ti. Glória a Deus, apresentando para o servo, Senhor. Que o Senhor venha cada vez mais usar Ele com autoridade, como o Senhor tem usado. Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra e aprender e guardar. Glória a Deus. Vai usando Ele, Senhor, como o Senhor tem usado. Para falar com a tua igreja, para despertar o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos, estamos felizes por mais um dia na presença do Senhor Jesus. E eu quero dizer aos irmãos que, aleluia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por sempre Deus estar me dando a direção. Por isso que é importante sempre nós estar focados no culto, irmãos. Glória a Deus. E como eu relatei para os irmãos que a gente tem agora em setembro a festividade nossa de 10 anos do ministério, eu venho sempre falando para Deus, Senhor, preciso de um tema. Eu quero que o Senhor me revela para mim o tema da festividade. E a gente muitas vezes passa por momentos de decepção, mas o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. E hoje o Senhor falou comigo, irmãos. Porque Deus sempre tem sido bom para conosco e muitas vezes nós não sabemos agradecer. Enquanto o círculo de oração estava cantando, aleluia, eu falei para o Senhor, Senhor, eu quero passar para a igreja o tema da festividade. E quero que o Senhor revele para mim aonde eu devo, aleluia, falar para a igreja qual é o tema. E como vai ser noite-dia, né, de festividade do nosso trabalho, nossa comemoração, nossa confraternização em ritmo da vitória, o Senhor falou comigo assim, livro de Jó. Mas eu falei, mas livro de Jó? Mas livro de Jó, Senhor? E o Senhor falou assim, Jó 42. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não vou pregar hoje aqui nesse aqui, é só para Glória a Deus. no Jó, que vai ser o versículo 2. Aleluia. Olha só, irmão, como Deus é bom quando a gente está em sintonia. Ano passado o tema foi, aleluia, esforça-te e tem bom ânimo. Uma coisa ligando a outra. E enquanto o círculo de oração estava cantando, o Senhor disse, vai lá para o livro de Jó, meu servo. E eu quero que você, aleluia, dá o versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, eu creio. Aleluia. Aleluia, Jesus. Então vai ser o tema deste ano. E eu quero pedir para a nossa dirigente do Círculo de Oração que durante esses meses aí saia esse hino, mas vai ser esse hino que vocês vão cantar na nossa festividade. Aleluia. Porque foi o hino que falou comigo. Aleluia. Então vai ser o hino que vocês vão cantar na festividade agora em setembro. Lá no finalzinho de setembro nós vamos fazer a nossa festividade. Aleluia. Agora você vai abrir a sua Bíblia. Como é um dia dos pais, sempre dia dos pais é todos os dias, mas nada melhor do que ir lá no livro de Lucas 15, 11. Aleluia. Como eu sempre gosto de falar, irmãos,
isso que é importante. Deus, Ele sempre vai falar quando nós estamos ligados. Aleluia, verdade. Aleluia, no trono. Ligado na presença do Senhor. Porque o Senhor Ele sempre vai falar conosco. Aleluia. Talvez, aleluia, esses momentos que vocês vão passando de luta, aleluia, e temas, aleluia, de provações, esse ano, aleluia, o Senhor dá para nós no livro de Jó. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu creio. Aleluia. Lucas 15:11 é uma palavra bem conhecida, mas como é um culto voltado, aleluia, por Deus dos pais, nada melhor do que falar deste filho. Continuou certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: dá-me da parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, assegregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para o seu campo apacentar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores que meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-eis, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, lhe disse ao seu servo: trazeis depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazeis também e matai o novilho cevado, comamos e regozijamos-nos, porque o mês que meu filho estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Toma o seu café. Aleluia. Por alguns minutos. Querido, amados irmãos, ontem nós tivemos um culto maravilhoso, uma palavra abençoada da parte de Deus, como ele disse, Cris, trouxe uma reflexão para as nossas vidas, e hoje não é diferente da forma que o Senhor quer tratar conosco. Aleluia. Vimos aqui uma parábola do filho pródigo, de um filho que não reconheceu o que ele tinha. Um filho, aleluia, que desejou, aleluia, deixar, aleluia, o seu canto, a sua melhor casa, aleluia, a sua boa comida. Talvez aquele filho, ele cansou, como hoje nós vivemos isso, mas esta lição, irmãos, é uma lição, aleluia, que nós devemos analisar, aleluia, que hoje muitas pessoas vivem nessas condições. Tem tudo, mas não dá valor. Olhe em seu redor, não falta nada. Mas o mundo fala tão alto que ele prefere o mundo do que estar, aleluia, no lugar aonde ele deveria sempre estar. Na presença da família, dos pais. E quando nós vimos esta palavra,
O Senhor, Ele vai mostrar, aleluia, aos discípulos, e Ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Filho que almeja conhecer o mundo, filho que almeja, aleluia, viver a sua vida, filho que agora decide, aleluia, viver a sua própria vida, mas quando ele não tem experiência, ele não consegue viver lá fora, porque ele não aprendeu nada. Aleluia. E o Senhor diz que continuou certo homem tinha 2 filhos, tinha o mais velho e o mais novo. Sempre o mais novo, aleluia, que sempre deveria dar o trabalho, né? E quando nós vimos aqui, aleluia, essa palavra, nós entendemos, irmãos, que o Senhor sempre falou por parábola para que nós possamos entender melhor, porque as pessoas tinham dificuldade de entender naquela época. Então o Senhor sempre mostrava comparação, e Ele comparou aqui, dizendo que um homem bem sucedido financeiramente, um homem que tinha posse, um homem que tinha riqueza, aleluia, um homem que tinha empregado, aleluia, e o Senhor disse que este homem tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo. O mais velho sempre estava, aleluia, no seu trabalho, aleluia, nos seus deveres. Não que o filho mais novo não estava, não tinha. Ele também estava, aleluia, talvez trabalhando. Mas chegou o momento que aquele filho mais novo pensou: eu não tenho nada, né? Não consigo nada. Sempre estou aqui na companhia dos meus pais, dos meus irmãos, sempre trabalhando, aleluia. Talvez algo falou mais alto em querer conhecer o mundo, Jesus. aleluia. E assim são os filhos nos dias de hoje. E muitas vezes o pai fala, não quer escutar, aleluia, porque o pai é chato, ou vice-versa, porque a mãe é chata, aleluia, não consegue enxergar o que está em seu redor, de bom e melhor, porque este moço, acredito eu, que ele não conseguiu enxergar o que ele tinha, ele só conseguiu enxergar o que ele queria enxergar, ver, aleluia, as coisas lá fora. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor traz essa comparação, essa parábola, aleluia, porque primeiro ele fala sobre a dracma perdida, mas aí ele continua dizendo: um homem, aleluia, tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me da parte dos bens que me cabem. Eu acredito que esse moço, ele cansou de viver sobre as ordens do pai. Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos esta palavra, irmãos, isso vale entender, aleluia, e vale refletir, que isso são para as pessoas que estão na presença de Deus, aleluia, que deixa os caminhos do Senhor, que deixa a casa do Pai, Deus, porque cansou. Ele olha em redor, vê apenas grupos, círculo de oração, aleluia, e ele acaba se cansando, e nós estamos vivendo isso. Ninguém está proibido de fazer nada, você é livre, como foi falado ontem. Agora que nós somos livres, aleluia, porque antes nós éramos prisioneiros,
Mas hoje nós somos livres. E esse moço, aleluia, ele se achava, aleluia, em uma prisão. Esse filho, aleluia, talvez pensava, eu estou em uma prisão. Por mais que aqui não me falta nada. Por mais que aqui eu tenho tudo. O que eu olho ao meu redor, aleluia, vejo empregados, vejo trabalhadores, aleluia, e vejo muito trabalho. E esse talvez ele já vinha pensando, ele já vinha planejando, e assim são muitos dentro da casa do Senhor. São pessoas que já estão distantes de Deus, já procura ficar distante do Pai, não procura mais se relacionar com a família, não procura mais estar junto. Por quê? Porque ele já está pensando, ele já está planejando, aleluia, em tomar uma decisão que não é uma decisão fácil, aleluia. Por quê, irmão? Aleluia, porque quando um moço disse ao pai, aleluia, dar-me da parte dos bens que me cabem, ele chega perante o pai, aleluia, e diz, pai, acredito eu que ele chega, pai, eu preciso conversar, aleluia, eu tenho algo a dizer a você, eu cansei, eu quero a minha parte que é direito meu. Aleluia, Jesus. Talvez aquele pai, para ele é aquele choque, mas você observa que o pai não proíbe, porque o pai poderia dizer, tudo bem, se você quer sair, tudo bem, você pode ir embora, É verdade. você não tem mais direito de nada. É Jesus. Aleluia. Trazendo para outro lado, no nosso mundo terreno, quando um filho age dessa forma, tem família que chega a citar isso. Tudo bem, você está tomando uma decisão que é uma decisão tua, mas aqui você não tem mais direito. Você está perdendo o seu direito. Está desertado. Aleluia. Mas só que Deus não é assim. Deus ele age diferente, porque Deus é amor. Aleluia. Olha a maneira que Deus nos trata. Aleluia. Por isso que é importante, aleluia, quando diz, aleluia, a palavra do Senhor educa os pais, educar o seu filho no caminho que deve andar. Quando ele crescer, aleluia, quando ele envelhecer, ele nunca vai se esquecer de tudo aquilo que você passou, de tudo aquilo que ensinou. Por mais que ele está lá fora, mas ele, uma coisa ele vai levar consigo: os bons ensinamentos. Aleluia. Mas voltando agora para o mundo espiritual, no mundo que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão cansadas de viver na presença do Pai? Porque tudo que ele vê é a mesma coisa. Ele não vê algo diferente. Então ele acaba tomando uma decisão, aleluia, que talvez na mente dele, aleluia, não terá consequência, mas terá consequência. Aleluia. Por quê, irmão? Porque nós, fora da presença de Deus, nós temos consequências. E as nossas consequências vêm pelas nossas atitudes. Atitude que eu e você tomamos. Aleluia. E esse moço, aleluia, ele não imaginou, ele não pensou, aleluia, que as consequências, aleluia, da sua atitude, a atitude que ele tomou, aleluia, de sair, aleluia, da presença do Pai, de, aleluia, abandonar tudo que ele tinha por direito dele, de ficar ali. Mas a Bíblia vai dizer então, que ele chega perante o Pai e diz, Pai, dá-me da parte do bem que me cabe. E ele repartiu os haveres. Agora pensa bem, no versículo 13 há uma pausa, há um tempo. Esse tempo é o tempo que quando alguém chega e diz, pastor, eu não quero mais fazer mais nada. Esse tempo, pastor, eu não quero mais pregar, não quero mais louvar, eu não quero, porque ele já está
pensando em sair da presença do Pai. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, ele passando não muitos dias, então ele continua ali. Ele teve a oportunidade de refletir, aleluia, mas o que eu estou fazendo? Eu não tenho nenhuma mais experiência. Bom, o mundo, quando nós saímos da presença de Deus, aleluia, o mundo não nos aceita mais. Verdade, aleluia. Porque tudo que você vai fazer, aleluia, você vai fazer com medo, aleluia, de perder a salvação. E aquilo vai começar a doer na alma. E sempre vai ter alguém que vai dizer, mas tu não era crente, não era pastor, porque pode ser um obreiro da porta, mas para o mundo é pastor. Botou uma gravata, aleluia, um paletó, é pastor, porque quando eu ia para a igreja, aleluia, eu botava minha gravatinha, minha camisinha de sempre, é pastor, é? Não, sou pastor. Tu fica tão jeitadinho de pastor? É assim que eles tratam. Então o mundo não nos aceita mais. Agora você observa, aleluia, que por isso, aleluia, que é tão bom que os filhos crescem nos caminhos do Senhor e permanecem. É, Jesus. Meu Deus, aleluia. Deus seja louvado. E que sempre os filhos venham a dar, aleluia, ouvido o que o Pai sempre fala. No momento, aleluia, vai ser uma cobrança, no momento vai ser dolorido, porque o Pai está pegando, aleluia, está falando a verdade. Irmãos, o meu não está nos caminhos do Senhor, saiu dos caminhos do Senhor, mas eu não passo a mão na cabeça dele. O que é errado, está acabado. E muitas vezes ele fala, eu já sei. Vou ficar velho falando, está errado, e acabou-se. Minha casa, minha regra. Aí ele fala, tá bom, paizinho. Lembra que as coisas funcionam assim, irmãos. Deus seja louvado. Porque se depois não adianta dizer, ah, Senhor, por que os meus filhos estão assim? É consequência tua. Tem que mostrar a realidade. E Deus é tão bom conosco. Aleluia. E quando a Bíblia vai dizer, aleluia, e passando não muitos dias o filho mais moço ajuntando tudo, tá vendo? Então houve um tempo ali. Então é assim que acontece no meio da igreja, do povo cristão. Ah, pastor, eu não quero fazer mais nada, pastor. Não quero mais pregar, não quero mais louvar, não sei, não quero. Eu quero ficar só quietinho no meu canto. Pois bem, aí o desejo vai acabando. Aleluia. Aí o que ele vê é um coral cantando. O que ele vê é um pastor pregando. O que ele vê, aleluia, uma missionária pregando. Parece que para ele, aleluia, não há diferença nenhuma. Mas o mundo apresenta algo melhor para ele, na mente dele, aleluia, que é conhecer o mundo. Mas ele não criou nenhuma mais experiência. A experiência dele é diferente. A experiência dele é ver a glória de Deus, a plenitude de Deus, a presença de Deus, se relacionar com Deus. É ver Deus curando, é ver Deus libertando, aleluia. E o mundo, aleluia, não tem isso para dar para nós. Deus seja louvado. Mas só que Deus sempre vai respeitar a tua decisão. Por quê? Porque eu tenho isso comigo. É igual eu sempre falo com meu filho. Deus, ele nunca vai interferir nas tuas decisões. Irmãos, muitas vezes ele fala assim, mas eu já tenho 20 anos. Mas pode ter 30, 40, 50 anos. Está errado, está errado. Eu só sigo. E aí, o que acontece? Começa já a não vir mais na igreja. Começa já a não estar mais na igreja. Vem, quando vem, aleluia, fica sufocado. Não vejo a hora de terminar o culto para ir para casa. Porque ele já não tem mais a essência. Verdade. Mas o Espírito Santo começa insistindo. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é a última pessoa que sai da vida do homem. Se o homem tomar realmente para o pecado, o Espírito Santo se afasta. Mas enquanto
quando ele ainda não aceita pelo pecado, o Espírito Santo começa ainda a colocar desejo nele. Ainda continua insistindo no desejo de buscar a presença do Senhor. Começa a insistir. Mas ele vai indo, e se não decidir. Aleluia. E sai da presença do Pai. Aí essa consequência virão para ele como veio para esse moço. Por quê? Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Uma terra distante, que quer dizer distante de Deus. Então vale ressaltar. A Bíblia está falando distante. Uma terra distante. Distante de Deus. Depois de ter consumido tudo, aleluia, sobreveio aquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Necessidade do quê? De comida. Porque comida ele sempre vai comer em casa. O Senhor, a Bíblia não está falando dessa comida, o Senhor está falando da comida que você está comendo aí agora da palavra. Aleluia. Porque nós podemos ter tudo. Tudo. Uma casa, um carro, mas se você não tem algo que preenche aquele vazio, aleluia, só o Espírito Santo pode te dar. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. Só o Espírito pode ficar a noite inteira. Se você for, aleluia, aleluia, você pode consolar aquela pessoa que perdeu o ser querido, pode, mas não consola, não consola. Palavra bonita você pode dar, mas só o Espírito Santo pode consolar e sarar aquela dor, aquela ferida. Aleluia. Aleluia. Quando você encontra alguém que as pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor, você vê aquela pessoa sofrendo pela palavra de Deus. Aleluia. E depois que ele estava lá fora, distante da sua terra, distante da sua casa, enquanto ele tinha dinheiro, aleluia, ele tinha amizade. Aleluia. Enquanto ele tinha, aleluia, dinheiro para gastar, aleluia, para sair, fazer festa, aleluia, juntou vários amigos ao seu redor. Mas quando, aleluia, acabou o dinheiro, quando ele viu, aleluia, que algo estava faltando, aleluia, que ele não tinha mais condições de continuar, aleluia, os amigos foram se afastando. E é assim que acontece. Esse dia eu falei com meu filho assim, ó, vai te dar um carro para você, mas se eu descobrir que você anda com outras pessoas bêbadas dentro do carro, eu dou um carro. Você pode ter certeza. Você pode sair onde você quiser. Carro e pessoa bêbada não combina. São um perigo, uma boca. Convido para vir para a igreja. Vai vir hoje na igreja? Ah, pai. Amém? Vai ser salvo? Se arrepender. Só se arrepender. Não é porque é filho de pastor. Não é porque é filho de crente. Não se engana com isso. Não é porque não tem nenhum vício. Não é porque, aleluia, tem um temor de Deus. Que vai ser salvo. Não se engana com isso. Oi? Não. A salvação é para aqueles que estão na presença do Senhor. Aqueles que se relacionam com Deus. O filho pagou um preço. Porque saiu da presença do Senhor. Do Pai que tinha tudo. Tinha fartura. Podia dormir, deitar na sua cabeça no travesseiro, sem se preocupar com nada. E de repente este moço olha, aleluia, se depara em uma situação miserável, aleluia.
miserável por causa das suas atitudes. E houve consequência. Aleluia. Mas quando, aleluia, ele começou a passar a necessidade. O que é a necessidade? A necessidade, aleluia, de ouvir a palavra do Senhor. A necessidade de estar sentado nessa cadeira aí e ouvir aqueles hinos maravilhosos, ouvir aquela banda, ouvir aquele coral, aquele irmão ministrando uma palavra, e a palavra de Deus vai falando, a palavra de Deus vai nos corrigindo, Aleluia. a palavra de Deus vai nos trazendo mais para próximo de Deus. E assim, irmão, mais próximo de Deus, venha, venha. E ele já estava distante, aleluia, do seu lugar de origem, aleluia, e ele começou a passar necessidade. Quando ele viu que ele não tinha mais ninguém, não tinha dinheiro, não tinha mais o que fazer, aleluia, os amigos se afastaram, as meretrizes, aleluia, que ele arrumou, aleluia, também se afastou dele. Então, aleluia, ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, aleluia, e este mandou para o seu campo guardar ou cuidar de porcos. Olha a situação. E os porcos estão aonde? No meio do que? Os porcos são no meio da sujeira. Aleluia. Olha que lição que Deus dá para nós, irmãos, quando nós deixamos a presença de Deus para querer servir o mundo. Aleluia. Volta a comer as comidas dos porcos. Por mais que você passe a luta, por mais que você passe provações, mas não abandona Jesus, não troca Jesus por nada. Aleluia. A ponta, aleluia, a ponta do dedo. Aleluia. Ali desejava ele fartar-se da comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Olha só, irmão. Ele chega perante um cidadão daquela terra, aleluia, e pede, implorando pelo amor de Deus, aleluia, para trabalhar. E aquele cidadão daquele lugar, aleluia, manda ele ir para o campo para sentar, cuidar de porcos. E enquanto ele trabalhava, aleluia, naquele campo, aleluia, e cuidava dos porcos, aleluia, ele desejava comer a comida que os porcos comiam. Situação que os filhos pródigos vivem no mundo. E você olha para uma pessoa, aleluia, que está distante de Deus, que está parado nos caminhos do Senhor, não vou dizer desviado, né? Afastado dos caminhos do Senhor, porque enquanto está vivo ainda tem esperança de voltar para os caminhos do Senhor. Mas você vê a miséria, a fome, aleluia, o estado que a pessoa, aleluia, está. Aleluia. Quando ele olhava, aleluia, aos porcos comendo aquela comida, ele desejava. Mas de repente, caiu em si. Ele cai em si. O versículo 17 diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Pão quer dizer palavra. Essa pessoa está num estado terminal de miséria. Aleluia, e lembra que aonde ele estava tinha pão com fartura, tinha palavra, aleluia, de vida, de esperança. Aleluia. Irmão, quantas pessoas, irmãos, que têm vergonha de voltar porque acham que a igreja não vai mais receber. Quantas pessoas, irmãos, que não voltam mais para a igreja porque os irmãos já não vão olhar mais para ele como era antes, irmãos. Isso é uma pura realidade, eu estou falando a verdade, fato verídico. Por isso não voltam.
Porque já não vai ser mais tratado como era antes. Porque vão dizer assim, ó, voltou, mas logo cai de novo. Voltou, logo volta de novo para o mundo. Isso não tem mais jeito. Irmãos, nós não podemos dar sentença. Nós não podemos condenar. Mas voltou, abraça com tudo, amor e carinho. Que bom que você voltou, meu amado. Que bom que você voltou. Aí tem igreja que muitas vezes, irmãos, é um presbítero, é um pastor, irmão, não reconhece mais. Deixa morrendo lá no banco. É assim que as igrejas fazem. Mas se voltou, irmão, fica aquele tempo que a Bíblia vai dizer sobre isso. Aleluia. E ele volta tudo novamente, a função é isso, irmão. Nós somos uma família. Ah, mas aleluia. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com outra coisa, irmãos. São regras de humano. Muitas regras demais acabam matando as almas. Verdade. Glória a Deus. Sabia? Muita regra demais acaba matando o ser humano. Porque as regras são para aqueles que estão lá embaixo. Para mim não tem regra. Os meus filhos não têm regra. Nós estamos vivendo isso no Evangelho. Regra é para você. Para mim não. Para minha esposa não. Para meus filhos não. E as pessoas acabam morrendo. Mas olha como o Pai trata, olha como Deus ele trata, olha como Deus sempre fica à espera. Aleluia. Mas então caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Fome do quê? De ouvir a palavra de Deus. Fome de ouvir Deus falar. Fome, aleluia, de ouvir o mover do Espírito Santo. Fome de receber o Espírito Santo novamente na vida dele. Mas aí com toda a força de gol, aleluia, ele cansou de ficar naquela miséria, aleluia. E novamente ele reflita, aleluia, que ele fez um erro, ele reconhece o erro que ele fez. Ele diz: levantar-me-eis e vou voltar para a casa do meu Pai. Ele diz: levantar-me-eis e irei ter com o meu Pai. Quem? Deus. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Mas aí ele reconhece: já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Mas faz eu como um dos teus trabalhadores. A fome que ele estava passando lá fora era tanto, aleluia, que ele decidiu não ser mais ser chamado de filho. Para ele era melhor ser apenas um trabalhador, mas que trabalhasse e pudesse ter o seu sustento e comer, para ele não sentir mais a fome. Você já viu, irmão, você ficar com fome, fica um dia sem comer para você ver a fome que dá. Chega a doer o estômago, porque não tem mais nada. Nós temos um sistema dentro de nós, aleluia, que quando, aleluia, nós comemos, tem aquela... Eu esqueci o nome agora. Ele faz todo o processo, aleluia, para digerir a comida que você come. E quando você não come, começa a mesma função, começa a mesma. Aleluia. Por isso que os médicos sempre falam que é preciso nós ter sempre alguma coisa no estômago. Aí você pode imaginar uma pessoa que morreu quando eu não janto, não almoço lá na empresa, né? Aí eu vou lá somente lá no refeitório, né? Para conversar com meus colegas, aí eu pego lá uma saladinha para ficar light, né? Aí eles olham assim: pode comer só uma saladinha, mas também quando eu venho com uma fome que é só Jesus na causa. E também já mando mensagem para ela, né? Já. Eu mando mensagem, depois, antes de eu voltar para o meu setor, ó, deixa tudo pronto. Eu como, hein? Aí você imagina agora esse moço. Como que ele estava a situação dele. Aleluia. Então vale ressaltar. Ele se levantou
aleluia, e partiu, aleluia, e disse para o pai: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, não sou digno de ser chamado teu filho, mas, aleluia, mas como um dos teus trabalhadores. E a coisa mais interessante nessa mensagem, irmão, é que quando o pai olha para ele, mas tu quer sair, tu quer ir embora, tudo bem, vai. Mas o pai nunca perdeu a esperança, sempre ficava esperando ele. E é assim que Deus é, irmão. Então Deus, ele nunca vai interferir nas suas decisões. Ele não vai te obrigar a você servir a Ele. Deus, ele não vai obrigar nós a servir a Ele, porque não é por força nem por violência. E Ele não vai interferir. Então, se é essa a tua decisão, então vai. Aleluia. Mas o pai, com aquela dor no peito, no coração, deu para ele o que ele tinha direito, e ele foi, mas o pai sempre ficava de olho avistando para ver se ele vinha, voltava ou não voltava. E a Bíblia vai dizer, então, levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Então, sinal que o pai ficava à espera dele. Aleluia. E Deus, por que Jesus ainda não veio? Porque ainda tem muitos ainda não. Verdade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, irmão. A coisa é porque eu não tenho estrutura, né? Mas a coisa que eu acho tão assim, ficou tão triste, irmão, que é tão fácil você pregar numa igreja que está num lugar, aleluia, onde ninguém vai mexer com vocês, onde você não tem um lugar, aleluia, que é favela, essas coisas. As igrejas pregam tanto, irmãos, mas não tem a capacidade de ir lá no meio da favela, lá no meio das pessoas de rua e pregar o evangelho. Por quê? Porque eles não querem, porque aquelas pessoas vão precisar de uma clínica. E eles não querem gastar porque eles vão tirar do bolso deles. Mas a igreja, aleluia, que tem estrutura, eu acho assim, que se uma igreja que tem estrutura financeiramente, deveria investir no reino de Deus aqui na terra. Quando a gente fala no reino de Deus, é investir no reino de Deus aqui na terra. Aleluia. É investir em clínica, para que essas pessoas venham se habilitar novamente à sociedade. Mas eles não querem ter trabalho. É fácil você ir lá pregar numa casa onde as pessoas não têm nenhum vício, é fácil. Porque você não vai ter nenhum gasto com ele, pelo contrário, eles vão gastar com você, vão investir. Aleluia. E a Bíblia vai dizer então, levantando-se foi para o seu pai, aleluia, e vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pecando contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, lhe disse ao seu servo: trazeis depressa a melhor roupa. Então, sinal que primeiro ele precisou tomar um banho. Então, quando esse veio tudo um capilho, ele passa por uma lavagem espiritual, pelo banho da misericórdia. Ele vai ficar sentadinho no banco e ali ele vai tomar um banho de misericórdia. Porque se ele veio como um agapilho, aleluia, como um mendigo, com certeza antes de botar uma roupa nova no filho, vai tomar um banho, aleluia. E, aleluia, o pai mandou dar, aleluia, colocar um anel fala de aliança, aleluia. Ele estava novamente tomando posse de uma nova aliança com Deus, aleluia. Mas ele não poderia ficar descalço. Coloca, aleluia, a sandália, aleluia, da santidade, da preparação do Evangelho. Aleluia. É isso que Deus faz comigo, é isso que Deus quer, aleluia, fazer com você, aleluia. Então, se nós estamos nos caminhos do Senhor, aleluia, na presença de Deus, não deixe o inimigo jogar setas malignas dizendo que você cansou de ficar na casa do Senhor.
Deus seja louvado. E não saia da presença do Senhor. Se relaciona cada vez mais, buscando a presença do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Trazeis também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamos-nos, porque este filho estava morto, reviveu, estava perdido, foi achado. E começaram a regozijar-se. Aleluia. Mas quando nós olhamos para essa palavra, que quando esse filho volta, eu quero dizer algo tão interessante, irmão, nessa palavra, que essa pessoa quando sai da presença do Senhor Jesus, e ele vai lá para o mundo, ele faz tudo que é errado novamente o mundo, aí o mundo não aceita mais ele torna a voltar de novo, ele vem tão quebrantado, que rapidamente ele toma todo novamente, aleluia, o que ele era ser antes, irmão. Ele recebe tudo de novo, aleluia, ainda mais com poção ainda. Aí eu fico afirmando, olhando aqui, que a Bíblia vai dizer que tem um filho mais velho. E o filho mais velho representa aquele que tem a sua religião, mas está longe de Deus. Ele não consegue se assocializar, aleluia, com o pai. Aleluia. Ele apenas ouve o pai falando, ele obedece o pai, mas ele não consegue ter aquela comunhão. Aí ele fica distante. Ele não consegue, aleluia, adquirir os dons espirituais. Aleluia, Jesus. Aí ele vai questionar. E assim é no mundo que nós estamos vivendo. Os crentes mais velhos vão questionar. Aí, ó. O camarada aí, ó. Saiu da igreja, foi para o mundo, fez um monte de coisas erradas, voltou e o pastor já colocou lá em cima. E eu estou aqui, o pastor, aleluia, não me dá oportunidade. Observe que o filho mais velho vai questionar o pai. Quando ele está no campo, aleluia, ele ouça a música, aleluia, a festa, e ele questiona uns dos seus trabalhadores, dizendo: o que está acontecendo? Tu não sabe? O teu irmão voltou e o teu pai matou o bezerro cevado. Quando ele volta, o pastor diz para a igreja: vamos fazer uma festa, aleluia, para receber o nosso irmão que voltou novamente, vamos se alegrar com ele, vamos abraçar, vamos chorar. Aleluia. E aqueles que estão na igreja velha já fica questionando, murmurando aí, ó, eu não concordo. Camarada abandonou tudo, saiu tudo, cantava na igreja, cantava, era músico, era pregador, aí já veio, o pastor já colocou sentando lá em cima do altar, e eu estou aqui, ele nunca me deu oportunidade. Não é que ele nunca deu oportunidade, porque ele nunca teve interesse. Mas era de onde? Foi? Mas era de onde? De dentro de casa. É, exatamente, dentro de casa. Dentro de casa. Por isso que a coisa mais triste é quando o pastor fica. O pastor, preste bem atenção para nós encerrar. O pastor jamais deveria dizer assim: presbítero Adelmo, faz isso, presbítero Cristo faz isso. Não, irmãos. Nós temos que ter visão como uma águia. É querer, vocês vão fazer, não é para o pastor Adriano, é para Deus. É ver a obra de Deus crescer. Aleluia. E quantos irmãos que volta, aleluia, e fica lá sentado na cadeira como se ele não existisse. Porque a liderança não vê mais. A liderança não consegue mais enxergar ele. Porque eu já conversei com vários irmãos. Eu ando por aí e disse assim: o senhor sabe que eu era pastor de igreja? E eu voltei, e a igreja não me recebeu mais, a igreja não me vê mais. Aí eu pensei comigo: se a minha família não me aceita mais, por que eu vou estar no meio deles? Voltou para o mundo de novo. Porque daí aquelas pessoas que estão no mundo, irmão, lá jogado, né, como um mendigo. Aí uma vez eu tive uma lição da minha vida e não estava no ponto. Olha, escute só, eu não sei se eu já contei aqui para os irmãos, eu estava no ponto, passou um rapaz com a calcinha daquela ali, e de repente eu cheguei, ele começou a conversar comigo. Aí ele olhou assim para mim, eu falei assim: mas por que está aí me mendigando? Daí eu disse: mendigo? Olha para mim, poxa,
Eu, Senhor. Ele disse, eu não sou mendigo. Posso lhe falar uma coisa para o Senhor? Ainda me chamou do Senhor, mas aí eu me chamou do Senhor. Posso falar uma coisa para o Senhor? Mendigo, eu não sou mendigo, eu sou andarilho. Que não tem onde morar. Mendigo é aquele que tem e fica mendigando. Sim? Peguei uma lição para mim. Isso é uma pura realidade. Porque eu sou andarilho, eu não tenho nada, não tenho casa. Mas aquele que tem casa, tem carro, tem tudo, ele não dá um pum para ninguém, ele fica mendigando. Isso é verdadeiro. Meu Deus. Só que aí ele botou vocês, tem o costume de chamar nós de mendigo. Quanto mais tem, fica mendigando. Entendeu a realidade? Aí ele voltou, aí ele falou para mim assim, aí sabe o que aconteceu, pastor? Eu voltei para a minha família de rua. Porque a minha família cristã não quis mais me receber. As pessoas se sentavam longe de mim. Eu notava que as pessoas, que eu chegava num lado, sentava numa cadeira, eu notava que as pessoas disfarçavam para beber água e já sentavam em outra cadeira. Igreja do Senhor Jesus não pode fazer isso. Não dá motivo, não dá motivo. Aleluia. Porque essas pessoas precisam ser abraçadas. Essas pessoas precisam ser acolhidas. Porque são homens e mulheres, irmãos. E o pai disse, matamos o bezerro cevado e vamos se alegrar. Porque o meu filho estava morto, ele viveu. Estava perdido e foi achado. Não deixe de Jesus, por mais que a luta venha. O mundo oferece muitas coisas. Aleluia. Mas vamos lutar. Vamos fazer de tudo para nós servir a Cristo. Porque muito em breve nós vamos morar com Ele. Amém, querido? Querido, que Deus possa abençoar vocês. Que o Senhor lhe concede muitas bênçãos, muitas vitórias. Aleluia. Mas vamos lutar para um dia nós chegar lá no céu. Aleluia. E se você tem algo para fazer, faça. Você não está fazendo para o pastor Adriano. Você está fazendo para Deus. É para Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, querido? Querido, eu peço por gentileza para você ficar de pé. Aleluia. Vamos estar fazendo em oração. A minha esposa vai entregar uma lembrancinha para os pais. É simples, mas é de coração. Quando você ficar na sua casa, você lembra aí do ministério dos pais. Né? Graças a Deus. E que Deus possa assim abençoar esse dia, essa data. Que essa data venha sempre ser repetida. Né? Glória a Deus. E vai ser bênção do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, querido? Glórias a Deus, glória a Jesus. Vamos orar então e agradecer ao Senhor. E vocês esperam só um pouquinho atento, se não tiver. É que nós vamos ter muito longe da casa. Glórias a Deus. Amém, queridos? Vamos orar. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da presença do Senhor Jesus Cristo, eu quero lhe conceder a bênção, eu quero lhe conceder a vitória na vida da tua igreja, Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da tua presença, Senhor, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, nossos lares, Senhor Deus, que o Senhor tome a tua igreja, toda a direção, Senhor. Pelo poder do teu Espírito Santo, eu quero te louvar, meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Obrigado, Jesus querido, Jesus amado, pelo tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Pelo poder da tua palavra, do Espírito Santo de Deus. Oh, glórias a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos e derrama do teu poder e derrama da tua glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém. Então, senta um minutinho. Glória a Deus. Eu quero que a missionária desliga lá.